Fala, Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero responder algumas perguntas que eu recebi e quero fazer uma reflexão acerca de uma frase que eu acabei de ver agora em uma rede social, scrollando a tela, acabei achando uma frase bastante interessante e resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Hoje é uma segunda-feira, passei a manhã inteira estudando acerca de automação através de inteligência artificial e eu estou obtendo esse novo conhecimento, estou muito empolgado com isso. E justamente no meio desses meus estudos, eu fiz uma pausa para poder mexer nas redes sociais e achei uma frase e quero compartilhar essa frase com vocês e acredito que poderá servir de alguma coisa para aqueles que estão me assistindo aqui. Essa frase ela é muito interessante porque ela é uma afirmação, ao mesmo tempo um alerta e logo abaixo vem uma resposta. E a frase é a seguinte: cuidado, o topo é solitário. E aí vem a resposta: sim, mas o fundo do poço também é. Inclusive, tem uma frase bíblica que diz que quanto mais sabedoria uma pessoa tem, mais aumenta o seu nível de frustração, porque ela começa a entender acerca da realidade. E essa frase, ela soa muito forte porque quando a gente começa a entender o contexto dela, a gente vê que é muito real e principalmente, à medida com que você vai se aplicando em estudar, em buscar conhecimento e os resultados vai chegando até você, automaticamente as pessoas que estão ao teu redor, se elas não começarem também a estudar, a se desenvolver, a querer crescer, a trabalhar a sua ambição para querer mudar de vida, automaticamente você acaba se distanciando. É um comportamento normal, natural do ser humano. Você acaba se distanciando e se isolando, se tornando alguém solitário. Isso é verdade, principalmente no teu ambiente. Então, muitas das vezes, você vai ser tido como alguém frio, muitas das vezes as pessoas queriam estar perto de você, só que você não consegue, porque você está em um caminho que exige esse sacrifício. E por você estar nesse caminho que exige esse sacrifício, você começa a enxergar que certos tipos de comportamento não faz mais sentido para você. Logo, você começa a priorizar o teu tempo sozinho. Por exemplo, tá todo mundo falando de Copa do Mundo. Tá todo mundo falando de jogadores de escalação, postando placar de jogo, postando que está assistindo o jogo. Quem está estudando, quem está crescendo, quem está se desenvolvendo, nós estamos pouco se importando com Copa do Mundo. Porque a gente faz um questionamento lógico, rápido, e faz um cálculo de que quem está ganhando os milhões para estar ali, para estar cobrindo aquilo tudo, para estar vivendo aquilo tudo, são os jogadores, são as agências de marketing, são as redes de comunicação. Nós, meramente pobres mortais, nós estamos, na maioria das vezes, com a corda no pescoço, então nós não temos tempo de parar a nossa vida para ficar vendo um monte de camarada correr atrás de bola. Embora nós, principalmente eu, gosto de jogar futebol, já joguei muito futebol, já treinei, já tive uma certa trajetória no mundo do futebol e futsal também, mas depois que eu acordei para a realidade de que para você se tornar um jogador de futebol, você precisa fazer também alguns sacrifícios, e sacrifícios esses que muitas das vezes você pode até quebrar princípios e valores, principalmente em categoria de base. Quem é de categoria de base sabe do que eu estou falando. Você pula fora desse tipo de coisa, ok? Eu já vi com alguns amigos passarem por situações assim. Eu não cheguei a ser efetivamente jogador de base de futebol, mas já tive esse contato bastante com vários atletas. Então, exige esse sacrifício. E quando você começa a entender que se você não começar a estudar para adquirir uma habilidade e você ser remunerado por ela, você vê que não faz sentido você parar a tua vida, o teu tempo de estudo para estar assistindo jogo de futebol. Entendeu? E você entende que é justamente em um ano de eleição, onde está tudo polarizado, a nossa economia não está crescendo, não está pujante, é de suma importância entreter o povo com futebol, com churrasco, com notícias bombásticas. Mas voltando ao tema, quando você começa a enxergar esses tipos de comportamento, principalmente nas pessoas que estão ao teu redor, você começa a entender que é preciso você se isolar. E à medida com que você vai se isolando, automaticamente você vai se tornando alguém mais solitário, porque o tempo inteiro você está fazendo o cálculo rápido, de maneira consciente e inconsciente, para saber se vale a pena você depositar a tua atenção, o teu tempo, de estar presente ou dar uma certa investida de energia em certos tipos de conversa ou em certos tipos de ambiente. Na maioria das vezes, quando você faz esse cálculo e você vê que não compensa, você prefere ficar sozinho, focado nas tuas prioridades, porque você tem prioridade. A mesma coisa. Nós estamos aqui numa jornada de crescimento e desenvolvimento. Se nós acharmos, tanto o homem quanto as mulheres que estão aqui, acharmos alguém interessante para os solteiros,
para casamento. Esses dias eu estava estudando a respeito e também eu vi um professor falando uma característica de alguém maduro. E isso me chamou bastante atenção porque essa pessoa falava assim: se você quer saber se um homem é maduro ou não, você começa a prestar atenção nos comportamentos dele. E um dos comportamentos dele é quando ele conhece uma mulher bacana, quando ele sabe que aquela mulher é uma mulher diferente e ele quer casar com ela, ele vai fazer a proposta para ela, mas ele não vai fazer dela o centro da sua vida. Mesma coisa a mulher. Quando a mulher acha um homem interessante e ela quer casar com aquele homem, ela não vai fazer daquele homem o centro da vida dela, porque também os dois estão numa caminhada de crescimento e desenvolvimento. Eles têm outros níveis de prioridade. E à medida com que eles vão conversando, eles vão entendendo se um está debaixo do propósito do outro ou não, se eles estão alinhados. E se eles veem que vai dar certo, aí eles decidem investir um pouco mais de energia. Só que o primeiro contato não faz sentido. Você tornar alguém o centro da tua vida, você parar aquilo que você está fazendo para ficar o tempo inteiro dedicando energia, conversa com aquela pessoa, não faz sentido. Logo, para as pessoas que estão acostumadas a lidar com o outro de maneira emocional, de maneira intensa, acha que alguém que tem maturidade, na verdade é frio, quando na realidade não é frio. Por exemplo, quando eu olho para uma moça, identifico que ela é para casar e eu chego até ela e eu digo: olha, eu quero casar com você. Eu estou dando a minha palavra para essa pessoa que de fato eu quero casar com ela. Só que eu não vou tornar ela o centro da minha vida agora, porque eu preciso resolver os meus problemas financeiros. Eu preciso estudar, eu preciso crescer, eu preciso me estruturar para prover para a minha família. Esse que é o ponto. E às vezes, esse tipo de comportamento assusta as pessoas que estão ao nosso redor, porque as pessoas estão muito mais habituadas a lidar com questões emocionais ou com as situações de maneira emocionada. Então esse tipo de comportamento também te faz enxergar o mundo com uma visão particular. E aí isso também te torna alguém mais solitário. Então o topo nos torna alguém solitário. Ou melhor, a jornada até o topo nos torna alguém mais solitário. Só que, por outro lado, quando nós vamos enxergar o cenário do fundo do poço, a gente enxerga que é muito pior. Porque no fundo do poço, meu irmão, quando você está quebrado, quando você está na pindaíba, quando você está na pendura, não tem ninguém do teu lado. É só Deus, irmão. Quando você está com a saúde quebrada, a saúde toda ferrada, quando você não tem dinheiro na conta, quando as tuas emoções estão bagaço, quando as oportunidades que você tinha foram por água abaixo, quando você termina um relacionamento, quando você é humilhado, quando você é escrachado, quando você perde o emprego, quando você não consegue aquela oportunidade do sonho, quando você literalmente tá no fundo do poço, não tem ninguém lá, irmão. É só Jesus. Entendeu? É só Jesus. Assim como no topo também, porque foi ele que te colocou lá. Entendeu? Essa aqui é a jogada. Então, muitas das vezes, essa frase, ela vem para nós como um certo tipo de alerta, mas ao mesmo tempo ela vem mascarada para querer fazer a gente continuar no mesmo lugar. E aí quando a gente olha essa frase, cuidado, que o topo é solitário, e a gente aplica de maneira lógica a realidade, a gente entende que também o fundo do poço é pior ainda. Porque no fundo do poço vem o quê? Vem o desespero. No topo, você tem o quê? Tem a solidão. Mas a solidão, automaticamente, quando você é alguém que se destaca demais, você vai sentir solidão com relação às pessoas que cresceram junto com você. Só que ao mesmo tempo você passa a conhecer outras pessoas que entendem o que você está passando e que também têm habilidades úteis e você consegue se conectar com essas pessoas. Só que, no fundo do poço não, amigo. No fundo do poço, a única saída é para cima e a maioria da galera não consegue sair do fundo do poço. E no fundo do poço, o poço, ele é individual, ou seja, você está dentro do buraco sozinho. Além de você estar dentro do buraco sozinho, dentro desse calabouço sozinho, você não consegue enxergar outras pessoas. Por quê? No fundo do poço tem o quê? Tem saída. Porque no fundo do poço tem o quê? É vala, irmão, é parede. Você não consegue enxergar mais ninguém. Ninguém vai querer pular dentro do fundo do poço para querer te resgatar. No máximo que poderão fazer é jogar uma corda para você sair de lá. E a única pessoa que na maioria das vezes vai fazer isso por você é Deus aí. Entendeu? Por quê? Comportamento humano. Tem a famosa frase que diz, nunca ajude um lascado. É claro que se aplica a outro contexto. Mas quando você está literalmente quebrado, você não consegue achar ajuda tão facilmente. A maioria das pessoas pula fora de perto de você. E eu falo isso por experiência própria. A maioria da galera não quer nem passar perto de você. E principalmente, elas não querem associar a imagem delas a você. Isso é um problemaço. Entendeu?
Isso é um problemaço. E quando você começa a entender que, meu irmão, tá no fundo do poço também é solitário e é 10 vezes pior do que tá no topo, você entende que o problema de estar no topo é a solidão que pode ser resolvida. É só você mudar de ambiente, é só você começar a mudar alguns comportamentos, a entrada e a tua saída em determinados tipos de locais que você consegue resolver. E na maioria das vezes aqui entra outro ensinamento. Nós atraímos aquilo que nós somos. Existem vários estudos que mostram acerca disso. Existe também uma frase que diz que os opostos eles se atraem. Só que os opostos se atraem até certo ponto. Até certo ponto. Por quê? Vamos imaginar que nós conhecemos alguém. E aí nós começamos a conversar com essa pessoa, só que a gente começa a compreender que a vibe dela é completamente diferente da nossa. E por a vibe dela ser completamente diferente da nossa e não ter nenhum ponto em que nos ligue e esse ponto seja muito forte, automaticamente esse oposto não vai se atrair. Pelo contrário, ele vai repelir. Agora, quando a gente encontra alguém que é oposta a nós, mas ao mesmo tempo tem habilidades que nos complementam, que a gente consegue tolerar os erros, e sabe que as habilidades que aquela pessoa tem, os comportamentos, o jeito, a personalidade dela, encaixa na nossa e justamente pode nos ensinar a nos tornar uma pessoa melhor, aí sim o negócio vinga. Entende? Então, ou seja, eu, para receber algo, tenho que estar aberto a receber. Só que para mim receber, eu também tenho que doar. Então, se eu quero atrair até mim pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas de honra, pessoas que estão na caminhada de crescimento e desenvolvimento, eu tenho que estar nessa pegada. Eu tenho que estar nessa pegada. E a minha linha de raciocínio hoje para fazer amizade está justamente nisso. Por exemplo, hoje eu tenho amizades com pessoas que praticam artes marciais e é incrível como o algoritmo das redes sociais, eles percebem isso e eles começam a moldar o nosso comportamento para que a gente cada vez mais vá se habituando com a ideia antes mesmo de iniciar o processo de prática daquela atividade. Então, ou seja, o algoritmo também das minhas redes sociais já entende que eu quero mudar um comportamento em uma área específica da minha vida. E aí ele já começa a trabalhar a exposição daquele conteúdo no meu feed. E automaticamente o meu cérebro vai assimilando. Michael, faz sentido você aprender isso, faz sentido você aprender aquilo outro. E de repente começa a dar sugestões de amizades que têm esse ponto em comum. E automaticamente no mundo real as coisas também começam a acontecer dessa forma. Quando eu estou com uma demanda em uma área da minha vida, por eu ter essa consciência e estar me preparando para isso, parece que o universo começa a conspirar para que tudo comece a fluir e pessoas com aquela habilidade brotem no meu caminho. Só que eu estou na jornada de crescimento e desenvolvimento. Eu não estou parado de braços cruzados. Se você quer, por exemplo, atrair uma pessoa inteligente, uma pessoa que queira mudar de vida, uma pessoa que gosta de estudar, uma pessoa que gosta de trabalhar, você tem que ser essa pessoa. E ao mesmo tempo também nos faz refletir, porque eu recebi uma pergunta de um colega e ele me perguntou assim: Michael, você acha que as pessoas ricas elas têm duas faces? Na minha pouca visão e experiência de vida, eu acredito que todo mundo tem duas faces. E dependendo do ambiente a qual você entra, você coloca uma máscara. Por exemplo, no meu trabalho, eu sou um cara extremamente carismático. Quando eu chego, eu gosto de contagiar o ambiente. Isso é natural para mim. Então eu estou sempre sorrindo, mas ao mesmo tempo eu passo uma imagem de respeito, eu não tiro liberdade com as outras pessoas, mas sempre, por mais que o ambiente possa estar pesado, eu estou sempre demonstrando paz e tranquilidade. E não sou eu que falo isso, mas são as pessoas que falam umas para as outras e me transmitem essa mensagem. Só que a maioria delas não imaginam que quando eu chego na minha casa, eu sou um cara que eu gosto de quê? Silêncio, paz e tranquilidade. Que, por exemplo, barulho de som alto, músicas com gestos obscenos, com gritaria, com briga, com confusão, eu detesto esse tipo de coisa. E que eu prefiro, na maioria do tempo, ficar dentro da minha casa estudando no silêncio completo do que sair e ir para bagunça. De que estar o tempo inteiro dando risada, gargalhada. Só que todas as vezes que eu tenho contato com uma outra pessoa, por estar estudando e entendendo a respeito de comportamento humano, eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa. E aí, tendo essa habilidade, eu consigo compreender que todos nós temos duas ou mais faces.
Porque dependendo do tipo do ambiente, dependendo da forma com que você lida com as outras pessoas, é preciso você mostrar um lado seu que nem todo mundo conhece. Por exemplo, eu não posso falar acerca de pensamento profundo, de estudos científicos, de reflexões profundas com a maioria das pessoas do meu trabalho. Porque a vibe delas é falar de rolês, é falar de festas, de jogo de futebol, de saída de final de semana. E essa não é a minha praia. E aí simplesmente eu faço perguntas e escuto, porque eu sei que elas querem apenas falar. Elas não estão preocupadas com a minha visão, elas não estão preocupadas em querer mudar, a subir de nível intelectualmente. Elas só querem desabafar, porque o cérebro delas libera dopamina quando elas falam. E por eu entender isso e saber a questão da diplomacia no ambiente de trabalho, eu faço pergunta e deixo elas falarem. Entende? E aí quando você começa a entender acerca disso, você compreende que no ambiente de trabalho é preciso ter um certo tipo de comportamento. Claro que todos têm que estar cientes do que você acredita, do que você faz e até onde vai, digamos assim, a forma com que eles podem lidar com você. Por exemplo, faltou com respeito, é hora de você chegar e falar, ó, não vou tolerar isso aqui. Só que ao mesmo tempo, você não pode mostrar todas as suas habilidades dentro de um ambiente de trabalho. Então eu consigo compreender e vejo que é de extrema importância. Então no ambiente de trabalho as pessoas têm uma certa imagem a nosso respeito. E que às vezes a imagem que elas têm, elas só conseguem ver uma outra imagem quando elas, por exemplo, acessam as nossas redes sociais. Tem pessoas que no mundo real elas são uma, na internet são outras. Geralmente também isso é comportamento humano. E eu não estou dizendo que isso é ético ou antiético, ok? Mas o ideal é você ter um equilíbrio entre essas coisas. Você não pode, por exemplo, falar de princípios e de valores no mundo real e na internet você ser um cara extremamente promíscuo. Não faz sentido, ok? Mas ao mesmo tempo você tem que ter um equilíbrio de quê? De que no mundo real você exerce umas certas habilidades. Quando as pessoas vão na tua rede social, elas ficam surpresas com as tuas habilidades que você não mostra no ambiente de trabalho. E aí, quando elas enxergam e acessam tuas redes sociais e vê que você tem uma habilidade que você não fica mostrando no ambiente de trabalho, o conceito que elas têm a teu respeito acaba dando uma mudada e a tua imagem é valorizada tanto no mundo real quanto no mundo virtual. A maioria das pessoas que estão no meu ambiente de trabalho não precisam saber que nós estamos aqui na internet empreendendo em algo grande, impactando vidas e transformando a vida de pessoas, trazendo uma mensagem de reflexão com profundidade, estimulando as pessoas a querer estudarem. Elas não precisam saber disso. Porém, no momento em que uma delas estiver precisando de uma palavra de encorajamento e a reflexão que nós tivermos, ou a mensagem que nós carregamos, puder impactar a vida delas porque elas estão abertas a receber, esse será o momento em que essa habilidade que até então muitos conhecem no mundo digital, impactar a vida dela. E isso acontece com uma certa frequência, só que não com todo mundo. E, por exemplo, eu não faço questão que a maioria das pessoas do mundo real saiba, e principalmente do meu ambiente, apesar de muitas delas saberem, eu não faço questão delas saberem do que eu faço aqui na internet. Apesar de muitas delas começarem a compreender, mas eu não faço questão, principalmente no ambiente de trabalho. Porque aqui na internet eu estou atingindo um público, e é um público qualificado e são de pessoas que querem a mudança. Então as pessoas estão buscando ouvir mensagens que vão provocar nelas a mudança. Então as máscaras que nós colocamos aqui na internet, literalmente, é de alguém que vai querer impactar vidas. E automaticamente as pessoas que nos ouvem, que chegam a essa comunidade, são também de pessoas que querem mudar sua vida e que entendem que o topo é solitário, mas o fundo do poço é pior ainda. Só que a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, no mundo físico, no mundo real e principalmente no nosso ambiente de trabalho, elas não estão preocupadas em saber quais são as nossas qualidades. E quando a gente compreende isso, a gente coloca a máscara, uma máscara de proteção de que até aqui você pode ver o que eu faço. Daqui para lá você não pode ver e eu não quero que você veja e não estou preocupado qual será a sua opinião a respeito, porque você não vai conseguir compreender as minhas motivações. Quem vive de final de semana, quem vive de bar, quem vive de balada, quem vive de relacionamento em relacionamento, não vai compreender um homem e uma mulher que odeia esse tipo de coisa. Não vai. Por quê? Para eles não faz sentido. Não faz sentido para a galera que vive de rolê, que vive de balada,
Homens e mulheres que quando vai conversar com alguém, acha alguém interessante e vai direto ao ponto. Eu sou sincero com você. Quando eu acho literalmente alguém interessante e eu olho e eu digo, rapaz, é pra casar. E eu já fiz isso, ok? Cheguei pra pessoa e falei, ó, o seguinte, quero casar com você assim, dentro de tanto tempo, passei o beabá. E isso assusta as pessoas. Porém, quando você tem um plano, quando você tem um objetivo, você entende que você não pode gastar o teu tempo com distrações. Então, respondendo à pergunta do nosso queridíssimo internauta, amigo aqui do nosso canal, sim, todos nós temos máscaras. E para entrar em determinados tipos de ambiente, nós colocamos essas máscaras. E não adianta, isso é comportamento humano. Ou seja, são personalidades. Ou, dependendo do ambiente, o ambiente ele vai te influenciar e te condicionar a se comportar de determinada maneira. De tal maneira que, se você entra num ambiente onde as pessoas elas prezam por princípios e valores e você fica tempo demais exposto àquele ambiente, você começa a enxergar e a valorizar esse tipo de comportamento. Pessoas que têm palavras. Do contrário também, se você está num ambiente a qual você é estimulado o tempo inteiro a só ficar olhando para comportamentos promíscuos, a lidar com pessoas que só querem saber de bagunça, de loucura, de gandaia, automaticamente você começa a achar aquilo normal. E se você se comporta de forma diferente, você é tido como estranho. E na maioria das vezes, a maioria de nós não quer ser ignorado e não quer ser excluído. O que a gente faz? A gente começa a se comportar como a galera que está no nosso ambiente. E o ambiente ele é mais forte do que a gente, na maioria das vezes. Ok? Esse que é o ponto. Então, entendendo a importância e o poder do ambiente, nós temos que saber a utilizar as máscaras. E temos também que saber aonde nós podemos entrar e aonde nós não devemos entrar. E de novo, é isso, essa visão de mundo, a qual todos nós que estamos aqui nessa comunidade estamos adquirindo, é que nos torna alguém mais solitário. Só que nós enxergamos que há saída, há possibilidades, há ferramentas a qual nós podemos mitigar esta solidão, que às vezes para muitas pessoas podem parecer carência. Beleza? E aí a gente aprende a viver na solitude e entende que a solitude ela é uma arma poderosíssima. Porque se você está bem com você mesmo, automaticamente as outras pessoas conseguem compreender que se um cara ele consegue se dar bem com ele mesmo, se ele não fica perturbado com o simples fato de estar sozinho, esse cara ele ama, essa mulher ela ama a companhia dela mesma. Essa pessoa não é narcisista, pelo contrário, essa pessoa é alguém equilibrada. E a solitude e alguém que vive a solitude de verdade, alguém que está de bem com ela mesma, automaticamente é alguém também que atrai as outras pessoas. Ok? Porque a maioria das pessoas não sabem conviver no silêncio. Segunda-feira, frio, chuvoso e ó, silêncio. Você organiza os teus pensamentos. E aí você está ok? Em paz. E a maioria das pessoas, elas buscam a paz. Elas não encontram. E aí quando elas enxergam alguém que consegue viver no silêncio, elas entendem ou subentende-se que esse cara, ele transmite paz. O simples fato dele chegar no ambiente, ele já começa a transmitir uma paz a qual eu não tenho. Essa mulher transmite uma paz. Então, é de extrema importância a gente compreender que sim, o topo, ele é solitário. Porém, o fundo do poço é 10 vezes pior. No topo, a maioria das pessoas querem estar perto de você, mas elas não conseguem chegar até lá. No fundo do poço, a maioria das pessoas, elas não querem estar com você. Por mais que elas possam chegar até lá, mas nenhuma delas se voluntariará para pular dentro da vala a qual você está, para então poder te abraçar. E até mesmo alguma palavra de conforto lançar para a sua vida, de alguma forma, o teu desespero, em algum aspecto da tua existência, ser acalentado. Não. A maioria das pessoas elas vão pular para longe do cara que está quebrado. E os únicos que vão ficar do teu lado, primeiramente, Deus, Jesus, teu pai e tua mãe. O restante, irmão, vai pular fora. Entenda isso ou se arrependa amargamente. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Para mim é uma honra, um prazer, uma alegria imensa receber cada um dos senhores. E eu espero que essa mensagem chegue até você e transforme a sua vida. Até o próximo vídeo e tamo junto, Vazos.